Olá, companheiros e companheiras. Eu sou o PDG Valtair do Amaral Madalena. Atualmente sou o diretor técnico do Instituto de Liderança do Distrito LD3 e vou trazer para vocês hoje um trabalho que nós utilizamos no nosso clube para instruir os novos associados a respeito do que é o Lions. O que é um Lions Club? Esse trabalho também nós já apresentamos em algumas reuniões que fizemos com comunidades onde havia interesse de se criar um novo Lions Club. Então, reuniu-se na comunidade algumas pessoas interessadas que desconheciam totalmente qual é o trabalho, qual é a atividade de um Lions Club, e nós, então, apresentamos esse trabalho que agora realmente nós atualizamos, e a pedido da coordenadora do Instituto de Lideranças do Distrito LD3, a IPDG Ilse Boyover, nós vamos, então, apresentar para vocês, que poderá servir agora nesse novo ano leonístico, para que vocês instruam os novos associados e também, quem sabe, possam utilizar também aí nas suas cidades para mostrar para pessoas que tenham interesse em conhecer o Lions Club e saber um pouquinho mais sobre o nosso movimento. Então, vamos lá, eu vou passar para vocês, então, uma breve apresentação, que eu espero que seja bastante útil para todos vocês, para esse trabalho que, como eu falei, de conhecimento do leonismo. Nós sabemos todos que conhecimento nunca é demais. Portanto, mesmo aqueles companheiros que já têm uma certa vivência no leonismo, também poderão ter aqui algumas informações para se atualizar. Começamos, então, com a pergunta clássica. O que é o Lions? Você conhece o Lions Club? E tanto nós falamos, o que é um clube de Lions? Pois bem, o Lions Club foi criado em 1917, nos Estados Unidos, por Melvin Jones. E é uma associação, uma das maiores organizações de serviço do mundo, que é voltada para os serviços humanitários. Por ser uma associação, os integrantes, então, são chamados de associados. E aqui no Brasil, nós chamamos os associados do Lions de companheiro leão, ou simplesmente leão, e as esposas, dos companheiros leão, se elas também forem associadas do clube, elas serão chamadas, então, de companheiras leão. E se elas resolverem não se associar, o que é muito difícil, porque sempre o casal está sempre trabalhando junto, se ela não se associar, então ela é conhecida por entre nós como domadora. E todos nós usamos um emblema, que nós chamamos de PIN, com o logotipo, com a logomarca do Lions, que nos identifica. Então, todos nós utilizamos este PIN, que ele é conhecido, então, no mundo inteiro. Falando um pouquinho sobre números, Hoje, existem aproximadamente 1.376.602 pessoas participando como associados de um Lions Club nos 208 países e regiões geográficas no mundo inteiro, em 48.371 clubes. Vejam que é um número bastante grande. Só aqui no Brasil, existem mais de 1.500 clubes de Lions e mais de 40 mil associados. O nosso distrito múltiplo LD, que é composto aqui pela região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são 507 clubes e mais de 15 mil associados. E o nosso distrito, que é o chamado de LD3, nós temos 51 clubes ativos, com 1.345 associados. Esses dados foram obtidos através de relatórios oficiais de Lions Internacional, recentes agora no mês de junho de 2020. Através de um Lions Club, nós podemos, então, fazer muitos serviços, atender a comunidade, prestar solidariedade, realizando campanhas, atividades relativas principalmente à saúde, à visão em primeiro lugar. Então, o Lions apoia hospitais oftalmológicos, nós também podemos conceder bolsas de estudo, auxiliar jovens, distribuir cestas básicas, e aqui no Rio Grande do Sul nós trabalhamos muito com banco de alimentos, apoiando entidades filantrópicas, fornecendo ajuda nas catástrofes e muito mais. Então, o que significa para todos nós ser leão, ser companheiro leão? São homens e mulheres que são dedicados às pessoas carentes, necessitadas, nas suas próprias comunidades,
e em qualquer parte do mundo. Afiliar-se, então, a um Lions Club, né, é estar participando de uma entidade que oferece para todos nós a oportunidade de conhecer, de trabalhar com mais pessoas, todas com o mesmo espírito de companheirismo, aquele espírito de solidariedade, com o mesmo objetivo: ajudar os necessitados. E uma particularidade da nossa associação é que, para que alguém seja associado, para que alguém entre para o Lions, ele precisa ser convidado de alguém que já pertence ao Lions. Então, devido a essa mútua preocupação com o próximo, né, os associados têm oportunidade de melhorar a sua comunidade local, né, a sua redondeza, e até a comunidade mundial, né, através de projetos, através de auxílios, através do trabalho em comum que nós todos fazemos no mundo inteiro. E também podemos, e isso acontece, né, desenvolvimento de habilidades muito valiosas, né, a nível pessoal e até a nível profissional. Sempre que possível, então, a dedicação de tempo e de energia. Os associados, evidentemente, por participarem de uma organização, né, civil, uma organização que tem seus estatutos, suas regras, o associado, evidentemente, que também tem seus compromissos, né? Entre eles, participar das reuniões, né? Aceitar designação de cargos, né, que for designado dentro de uma diretoria, conhecer as metas e objetivos dos Lions, além de apoiar, né, a direção do seu clube. E que benefícios nós podemos ter, então, aí, a nível pessoal? Primeiro, aquela satisfação, né, que nós temos, aquela alegria, aquela felicidade de ver outras pessoas que nós estamos ajudando ficarem felizes. Então, é uma satisfação muito grande auxiliar pessoas carentes. Nós saímos muito agradecidos, muito felizes quando a gente entrega um óculos para uma criança que não enxergava direito para assistir às suas aulas, e ela sai vendo e sorrindo, agradecendo por ter recebido aquele presente. E isso é muito bom. Provocamos uma diferença na comunidade, né? Causamos impacto nas pessoas carentes, nas comunidades carentes, em todas as partes do mundo. E também desenvolvemos habilidades de liderança, além de um aperfeiçoamento das nossas habilidades de comunicação. Também nós utilizamos as habilidades de planejamento, de organização, né? Temos um trabalho prático para atender às necessidades de cada comunidade, né? Conhecemos novas pessoas, né? Aumentamos a nossa rede de contatos pessoais e profissionais, e também temos a oportunidade de viajar, né, em alguns eventos do Lions que ocorrem em qualquer parte do mundo. Né? E o que significa a palavra Lions? Né? Se nós fôssemos traduzir em inglês, seria leão, né? O próprio nome diz, e o nosso símbolo, animal de estimação aí, né, que nós colocamos, é um leão. Né? Mas, para nós, na realidade, o Lion significa o seguinte: o L é de liberdade, o I, igualdade, o O de ordem, o N de nacionalismo e o S, serviço. E o nosso lema é nós servimos. Servimos a comunidade, servimos a todos. O Lions também possui um propósito, né, que todos os Lions Clubes eles se seguem por esses propósitos. Né? E aqui nós temos aí, eu não vou ler um por um para não perder tempo, mas eu passo para vocês depois desse trabalho e vocês têm oportunidade, todo companheiro Leão conhece já os seus propósitos dos Lions Clubes. Da mesma forma, nós temos também um código de ética, né, que eu quero salientar, que é muito importante, né? Este aqui, ó, sempre que surgir uma dúvida a respeito da retidão ou da ética da minha posição ou ação em relação a outros, resolver essa dúvida em benefício dos outros, não em meu próprio. Que bom que isso aí, se isso fosse usado na política, né, companheiros? Pois bem, outra coisa importante, né? Praticar a amizade como um fim e não como um meio. Sustentar que a verdadeira amizade não é o resultado de favores mutuamente prestados, dado que não requer retribuição, pois recebe benefícios com o mesmo espírito desinteressado com que os dá. É muito bom, muito legal esse código de ética,
e muito importante. E como nós nos estruturamos dentro do Lions? Qual a estrutura administrativa? Bem, a célula máter, a célula principal, é a pessoa, é o associado, é você, companheiro, dentro do clube. E como nós falamos, o ingresso se dá por convite, né? Depois há uma cerimônia de iniciação, uma cerimônia de posse, e direitos e deveres, código de ética, propósito, tudo isso é colocado para o associado. Para formar um clube, nós precisamos de um número mínimo de associados, que a Laje Internacional determina nos seus estatutos e regulamentos, né? E esse mínimo é de 20 pessoas, né? Homens e mulheres. Então, quando tivermos esse mínimo, temos possibilidade, então, de fundar, de criar um novo Lions Club. Mas nem sempre isso é fácil. Muitas vezes nós temos um pequeno grupo de pessoas interessadas que ainda não chegaram a 20. Então, aí nós podemos formar um núcleo, né? Que é de, no mínimo, 5 pessoas. Quando esse núcleo chegar a 20 integrantes, ele se transforma num clube. Tá? E esse núcleo, enquanto estiver como núcleo, ele estará ligado a um clube local ou de uma cidade próxima e assim por diante. Pois bem, o clube de Lions, então, a sua estrutura, né, ela é formada, sua estrutura administrativa, pela Assembleia, que rege todas as decisões do clube, uma diretoria executiva e comissões, né, de administrativas, de campanhas, enfim. É assim que se forma. Quando nós juntamos 3 a 4 clubes de uma mesma área geográfica, por exemplo, nós formamos uma divisão. Ao criar um agrupamento de divisões, 2, 3, 4, 5 divisões e assim por diante, nós temos, então, o que nós chamamos de região. Tá? Então, a divisão, existe um coordenador, que nós chamamos de presidente, e este presidente ele é indicado pelo governador do ano. Né? Ele faz parte da equipe deliberativa do governador, né? Participa de reuniões obrigatórias e assim por diante. Na região também, é uma indicação, o presidente da região é uma indicação do governador, só que a estrutura de região ela não é obrigatória por Laje Internacional. Alguns distritos têm, outros não. A divisão, sim, esta é obrigatória, mas a região não. Também faz parte como membro deliberativo do gabinete do governador. Um conjunto de regiões, então, forma um distrito. Né? E um conjunto de distritos forma um distrito múltiplo. Tá? O nosso agrupamento de distritos múltiplos, por exemplo, transforma-se no que a gente chama de uma área, né? Área 3. No caso, o Brasil pertence à área 3. Então, nós temos 8 áreas de Lions no mundo, dividindo todos os países. Aqui no nosso Brasil, então, existem 4 distritos múltiplos. Né? O LA, o LB, LC e LD. Norte, Centro-Oeste, parte aqui Rio de Janeiro, São Paulo, e a nossa parte da região sul, que é o DMLD. Aqui que nós estamos, o nosso estado está aqui incluído. Né? Esta região, então, esse distrito múltiplo tem 9 distritos, sendo que os que estão marcados aqui em vermelho, LD2, 3, 4 e 7, são dentro do estado do Rio Grande do Sul. E nós aqui, Porto Alegre, né, e outros clubes da região, pertencemos ao LD3. Então, aqui, mostrando visualmente dentro do mapa, né, como é que é a divisão dos 4 distritos do Rio Grande do Sul. O nosso vai, então, de Torres ao Chuí, e aqui na parte central vai até a fronteira, até Bagé, né? E aqui na parte sul, aqui pega todo o litoral sul do estado. Okay? Nós somos hoje 13 clubes dentro de Porto Alegre, né? 3 núcleos, aqueles pequenos grupos que nós falamos antes, e 3 clubes de Léos, que são os jovens, né? a parte juvenil, então, do Lions. Né? 53 clubes, sendo que 51 ativos atualmente no nosso distrito neste ano. A área 3, né, que então é um grupo de conjunto de distritos múltiplos, né, que envolve aqui toda a América Central, né, o Caribe, a América do Sul, a América Central e o Caribe. Aqui é a área que o Brasil está incluído. Okay? Bom, os governadores, então, que são os representantes máximos de um distrito, eles são eleitos anualmente, né, e tomam posse numa convenção internacional
né, normalmente no início de julho, que é quando começa o ano leonístico. O nosso ano inicia 1º de julho e termina 30 de junho do ano seguinte. Então, sempre no final de junho, início de julho, há uma convenção internacional em algum país do mundo, onde todos os 750 governadores do mundo tomam posse. Infelizmente, neste ano de 2020, o nosso governador eleito, Emílio Wesendonck, tomaria posse em Singapura, né? Mas, face à pandemia do coronavírus, a convenção internacional foi cancelada. Então, a posse será virtual, né? Então, este ano foi o único ano diferente. Desde 1917, isto ocorre anualmente. Cada ano, num país, uma convenção internacional. Nos anos seguintes, nós temos aqui Canadá, Índia, Estados Unidos, Austrália, México, Estados Unidos e assim por diante. Também existe uma reunião, um evento, né, que reúne os leões da América. Né, aí não é mundial, é somente da América, América Latina, né, os clubes, os países de língua portuguesa e língua espanhola, né, que nós chamamos de FOLAC, é o Fórum Latino-Americano. Todos os anos, no mês de janeiro, também ocorre. Esse janeiro, provavelmente, aliás, já foi cancelado, né? Já foi dito que vai ser cancelado, mas nós temos aí presente, então, que passou para 22 a Colômbia, o Paraguai passa para 23, e lá por 24 nós temos aí o Brasil, talvez, como candidato, né? Que já estamos tentando há alguns anos. Pois bem, a estrutura administrativa de um distrito, né? Ela é formada pelo governador imediato, secretário e tesoureiro, primeiro e segundo vice-governadores, os presidentes de região de divisão, com assessorias, os ex-governadores, que também são membros consultivos do governador, e os clubes. Né? Pois bem, os dirigentes de Lages Internacional neste ano de 2019-2020, que está encerrando agora, né? O presidente é o Yoon Choi, que inclusive será reconduzido no próximo ano leonístico, em função da pandemia, como eu já falei, não houve a convenção internacional, e ele estará repetindo a presidência do Lages Internacional. No nosso distrito múltiplo, o companheiro Celito Schlickmann é o presidente atual, que está encerrando seu mandato, e assume agora, dia 1º, então, o companheiro Antônio Elton Zart, né, que vai ser o presidente, então, do distrito múltiplo LD, a partir de 1º de julho de 2020. Já no ano seguinte, assumirá o Idercildo José Tomé. Tá? E também a companheira Esther Giraldi será a terceira vice-presidente já para o ano seguinte do Distrito Múltiplo. Aqui no nosso Distrito LD3, o nosso governador atual, DG Cláudio Matana, e a companheira Virgínia. A partir do dia 1º, então, assume o nosso companheiro Emílio Wesendonck, companheirada Suída. Os próximos governadores do distrito, então, que já estão eleitos, a primeira vice-governadora Tânia e o segundo vice-governador Luiz Cleomar. Aqui nós temos a ex-governadora imediata, né, presidente do Comitê de Honra e coordenadora do Instituto de Liderança, IPDG Ilse Bolhover. O Lions tem uma fundação, né, e aqui no nosso distrito, a Fundação Leonística do LD3, ela é presidida pelo PDG Guilherme Reinhardt, né, que presta trabalhos, né, para a nossa comunidade através dos leões, dos companheiros, dos clubes de Lions. E uma das atividades que a nossa Fundação Leonística do Distrito LD3 presta para a comunidade é uma unidade móvel oftalmológica, que nós conhecemos como UMOS. Né? É, na verdade, um ônibus que tem um gabinete oftalmológico instalado, com equipamentos de última geração, que os clubes de Lions das cidades agendam junto à Fundação a visita desse ônibus àquela localidade e lá prestam serviços para alunos de escolas carentes, principalmente para crianças de escolas carentes, né? Com consultas oftalmológicas, onde um médico oftalmologista consulta, né, crianças que são previamente triadas nas escolas, né, com problemas de deficiência de visão, e após a consulta, que é gratuita, a Fundação fornece óculos, né, armação e lentes. Também fazemos teste de glicemia, medição de pressão e outros tantos serviços, né, de apoio com a nossa unidade móvel. Ok?
Pois bem, como é que funciona, então, o organograma de Lions Internacional? Existe uma diretoria internacional, um comitê executivo, o presidente, como já falamos antes, né, lá na sede que fica em Chicago, nos Estados Unidos, o governador de distrito, primeiro, segundo vice, secretário tesoureiro, presidente de região, divisão, né, comitê consultivo, os Lions Clubes com seus delegados e a convenção anual, então, que faz todo o trabalho, digamos, de deliberação de tudo aquilo que é decidido pela diretoria e pelos presidentes, enfim, pelos dirigentes, melhor. E como é que, num Lions Clubes, como é que é composta a diretoria, então? Presidente, ex-presidente imediato, primeiro e segundo vice, secretário tesoureiro, diretores, né, para várias áreas e assim por diante. Também a nível internacional, o Lions tem uma grande fundação, né, criada em 1968, que é a Fundação Internacional de Lions Clubs. Né, traduzindo, então, nós usamos a sigla aqui de LCIF. LCIF, então, foi criada para poder ajudar, para elevar a missão dos clubes, né, a novos patamares, enfrentando problemas globais, né, e dando uma assistência localizada para os leões em projetos humanitários de grande escala que não se poderia fazer a nível local. A história de LCF é repleta de projetos de grande impacto, né, parcerias muito importantes, e também com a bondade e esforço dos leões, que também contribuem, também ajudam e devem ajudar a nossa Fundação LCIF. Ela ataca 6 focos principais, né? A preservação da visão, que é o trabalho número 1 do Lions desde a sua fundação em 1917, um serviço aos jovens, ajuda nas catástrofes, serviços humanitários, câncer pediátrico e a diabetes, que também tem a ver com a visão, né? A preservação da visão, então, em 1990, LCIF e o Lions Internacional fez uma grande campanha chamada Sight First, né, para fornecer cuidados para a visão para aquelas pessoas que mais necessitavam. E atendeu mais de 30 milhões de pessoas, né, ajudou a restaurar a visão dessas pessoas e atua como líder do Vision em 2020, uma iniciativa global para eliminar a cegueira evitável no mundo todo. E subsídios, ou seja, recursos, dinheiro, né, podem ser solicitados para a LCIF através de Lions Clubes, né, para atender as comunidades localmente, para problemas de catarata, cegueira infantil. Vejam só, mais de 1.400.000 crianças no mundo são cegas, a gente não se dá conta disso. Doenças da visão, como a retinopatia diabética, né? Aqui nós temos um exemplo, né? Uma pessoa com a visão normal, enxergando claramente, e aqui com a retinopatia, né? Sai turva a visão. Educação da saúde sobre os olhos, visão subnormal, ou com cercose, que é a chamada cegueira dos rios, principalmente na África e em alguns países da América Latina. O tracoma, também uma doença principal causa de cegueira evitável no mundo, já levou à cegueira mais de 8 milhões de pessoas, também pouco conhecido aqui por nós. E erro de refração não corrigido, né? Também muitas pessoas têm isso e até nem sabem e não têm, muitas vezes, como se tratar. Então, LCIF ajuda muito nessa parte. Serviço aos jovens, então, nem se fala. Nós temos um serviço chamado, um programa, melhor, chamado Lions Quest, criado já há mais de 25 anos, que apoia os jovens, né, e capacita para criando um ambiente saudável de aprendizado e uma rede de afeto entre escola, família e comunidade. Ele ensina habilidades básicas para a vida, valores éticos, aprendizagem mediante o serviço e, principalmente, companheiros, uma coisa muito grave que nós temos hoje em dia: drogas, né? Então, um LCIF, um Lions Quest, tem aqui uma grande ajuda na rejeição à violência, rejeição às drogas e outras substâncias nocivas, envolvendo currículo, família, escola, comunidade. Este é o trabalho. Também temos um programa muito bonito, muito importante, que todos os anos se aplica, os Lions aplicam para as escolas, que é o concurso do cartaz sobre a paz. É um concurso que a Lions Internacional faz anualmente, né, isso já há mais de 25 anos, e já
25, aliás, milhões de pessoas, deixa eu voltar aqui, milhões de pessoas, de crianças, ou melhor, porque são crianças de 11 até 13 anos que podem participar das escolas, principalmente escolas públicas, né? Fazendo um cartaz, pintando um cartaz, né? Que mostre qual a sua ideia sobre a paz. E é um programa tão importante que há uma premiação onde o primeiro colocado a nível mundial, Lions, fornece uma passagem para ele, para os familiares, pai e mãe, para o professor que coordenou o trabalho, para receber na ONU, em Nova York, né, geralmente no mês de março, um prêmio no valor de $1.000. Vejam que é uma coisa muito bonita, muito importante, né? E nós já tivemos aqui no Brasil, no Paraná, cidade gaúcha, um menino carente que foi premiado em primeiro lugar a nível mundial. E isso envolve as escolas, envolve os alunos, é uma coisa muito bonita. Também a LCIF ajuda nas catástrofes, né? Então, toda vez que há um furacão, um temporal, uma enchente, um vendaval, um tsunami, né? Todos esses desastres de clima, principalmente, né? A LCIF está disposta e pronta para ajudar, né? Existe uma ajuda emergencial, né, de $10.000 que cada governador pede num dia e recebe no outro, e nós já tivemos várias cidades aqui no estado do Rio Grande do Sul, no nosso distrito, que se beneficiaram desse auxílio, né, para poder ajudar. Também esforços humanitários, né? A LCIF tem ajudado na construção de casas para pessoas com deficiência, fornecendo exames para atletas das Paralimpíadas e combate ao sarampo, principalmente. E também projetos, né, para ajudar entidades a ter as suas atividades de funcionamento. Nós tivemos aqui a Associação de Cegos Luiz Braille, né, a CELB, aqui em Porto Alegre, recebeu $75.000, o Lar do Peregrino em São Jerônimo, um asilo, $25.000, o Hospital São Lucas, $110.000, Clínica Oftalmológica do Lions, a FM, em Porto Alegre, $95.000, a Casa Menino Jesus de Praga, também em Porto Alegre, $60.000. Ano passado, nós tivemos aqui em Bagé, a PAI de Bagé recebeu quase $25.000 para compra de equipamentos aqui para ajudar as crianças que lá são atendidas. O Instituto do Câncer Infantil, quase $60.000, também recebeu aqui da nossa fundação, né? Além de outros grandes valores que a LCIF tem fornecido, né, para essas tragédias, né, que nós temos aí os tsunami, os furacões, os terremotos, né? E agora, recentemente, no coronavírus, também a LCIF tem sido incansável em ajudar os leões do mundo inteiro a ajudar as comunidades que estão precisando na compra de testes de coronavírus, de equipamentos hospitalares, de respiração e muitos outros. E, claro, para poder fazer tudo isso, a LCIF precisa de dinheiro, precisa de verba para poder nos dar esses auxílios todos. E isso a LCIF obtém através de doações, porque uma fundação não pode receber mensalidade, ela pode receber doações. E a LCIF recebe doações de nós, companheiros leões, de empresas e principalmente de parcerias, né, com grandes laboratórios, com grandes entidades, bancos, né, e fundações parceiras e assim por diante, a Organização Mundial da Saúde, ONU e tudo mais. Então, realmente é assim que a nossa fundação obtém esses recursos, né, para poder atender diabetes, combater o sarampo. Tá? Uma criança fica cega a cada minuto no mundo, a gente não se dá conta disso, né? E isso pode ser tratado com $1 de doação. A LCIF consegue comprar uma vacina e uma vacina salva uma vida. Então, existe uma campanha, uma vacina, uma vida. $1, uma vida. E evitamos de que 450 crianças morram diariamente por não ter sido vacinado. Isso é muito bacana, pessoal, esse trabalho que a gente faz. Recentemente, a LCIF lançou uma campanha, é a campanha 100, onde incentiva os leões a terem a vontade de doar, de ajudar, de buscar recursos para poder atender todos esses
tarefas e todas essas doenças, essas atitudes todas que Lions Internacional tem feito para beneficiar a comunidade. E nós podemos ajudar cada um. Procure o coordenador de LCIF, procure se informar como você pode ajudar, como você pode doar. Então, companheiros, com o LCIF você ajuda a salvar vidas. Então, vamos ajudar, vamos doar também. Um pouquinho nosso ajuda uma pessoa, quem sabe, a sobreviver. E LCIF oferece auxílio, esperança e cura para o mundo. Mudando um pouquinho de ponto de conotação aqui, companheiros, vamos falar outra coisa também importante num clube de Lions. Evidentemente que uma entidade, uma associação, ela precisa da parte financeira, né? Como qualquer associação, como qualquer entidade que nós ingressarmos como associado, nós vamos ter algumas despesas, né, com mensalidade, com joias, etc. No Lions não é diferente. Então, o próprio Lions Club, a entidade Lions Club, né, ela tem obrigações financeiras com entidades a que ela está vinculada e, consequentemente, nós, associados, também temos que cumprir alguns compromissos com o nosso clube. E quais seriam essas despesas? As despesas de joia, a joia de ingresso, né? Isso ocorre uma única vez, e as mensalidades, que aí elas vão servir para várias coisas, né? Para cobrir taxas internacionais, taxas distritais, outras despesas, além daquelas despesas pessoais nossas, como alimentação, deslocamento, né? Hospedagem, etc. Né? Só para que tenha uma ideia, né? Principalmente para quem está tentando formar um novo clube, ou avisar um novo associado que queira entrar por lá, só para ele ter uma ideia, porque que ele vai ter que pagar por mês para poder fazer parte e poder ajudar todas as pessoas, como nós vimos, ele vai ter que se despender pelo menos de 50 a 60 reais, né, de mensalidade que o clube vai cobrar dele, então, para ele poder, então, fazer parte do nosso grande equipe e se formar com aquele mais de 1 milhão de associados no mundo inteiro. Ok? Então, meus amigos, companheiros, venham trabalhar conosco. Participe de um Lions Club ou ajude a fundar um núcleo, né? Ou um clube de Lions na sua cidade. Vamos fazer a diferença. Lembre-se, você pode realizar coisas sem aproveitar a vida. Também pode aproveitar a vida e não realizar nada. Entretanto, a melhor solução é fazer coisas e ter prazer ao mesmo tempo. Este é o segredo que dura. Construir realizações, uma após a outra, com prazer. Então, companheiros, espero que esse trabalho possa ser útil para vocês, para instruir os novos associados, para angariar novos associados, quem sabe fundar um núcleo, fundar um novo clube e fazer com que o nosso movimento leonístico seja cada vez mais pujante e cada vez maior, com mais qualidade, e possamos, principalmente, fazer aquilo que é o nosso principal tema, o nosso principal foco, prestar serviços para a nossa comunidade. Muito obrigado, um grande abraço.